Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que entram no nosso espaço da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos por todos nós. Na noite de hoje, nós abordaremos novamente um assunto com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Este assunto está no capítulo 7 do Evangelho, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. O tema da noite de hoje a ser abordado está nos itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Nós temos conosco então hoje o nosso querido irmão Humberto Garay, da nossa Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. E temos também a oportunidade de trazer para junto de nós o nosso irmão Maurício Cisneiros Filho. O Maurício é trabalhador das... Maurício, depois você me corrige se eu estiver falando errado. O Maurício é trabalhador da Spiritism Society of Palm Beach, na cidade de West Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, Maurício, receba o nosso abraço, o nosso carinho de todos aqueles que aqui estão. Sinta-se à vontade e deixamos contigo a abordagem do assunto. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Elmar. Obrigado, Garey. É um prazer a gente estar aqui com vocês para a gente trocar umas ideias sobre o tema. É um prazer participar desse estudo de vocês. A gente também faz nosso estudo do Evangelho aqui na Casa Espírita que a gente participa. É um estudo que nunca para e nunca deve parar, né? Toda Casa Espírita deveria, antes de tudo, ter um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai... Deixa eu colocar aqui a minha telazinha aqui. A gente seguir aí os... Tá dando para ver legal? Tá, né? Bom, então capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E foi pedido para que nós falássemos sobre os itens 3 a 6, que toca no ponto: todo aquele que se eleva será rebaixado, logicamente bem conectado com o bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então a gente vai ler algumas passagenzinhas desses trechos para as pessoas entenderem realmente as passagens em que a gente está explicando. E uma vez que a gente lê a passagem, a gente então vai fazer uma análise de cada passagenzinha que a gente tirou do texto, as passagens que a gente achou assim mais importante para encaixar nos 30 minutos aí que a gente tem para fazer esse estudo, né? Então, a gente vai fazer, para muitas pessoas, hoje, isso vai parecer um estudo assim bem diferente do que geralmente se conversa com relação a esse estudo, a essas passagens nos meios cristãos, religiosos, ou até mesmo no meio espírita, né? A gente vai procurar o máximo possível trazer bem para a gente, assim, para o nosso íntimo, esses conceitos tão maravilhosos que Jesus quis passar para a gente, procurando analisar a visão altamente psicológica, profunda, que Jesus quis imprimir nesses ensinamentos dessas passagens evangélicas, tá? Então, vamos lá. Então, no começo, no item 3, já tem essa passagenzinha evangélica. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha só que
Pergunta interessante, né? Eles queriam saber quem que é o topo, quem que é o maior, quem que é o que manda mais, digamos assim, né? Então, a gente, na nossa concepção ah, bem materialista, a gente quer sempre saber quem que é o chefe, né? Quem que é o chefe? Então, essa foi a pergunta. Então, Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus capítulo 18, 1 a 5. Então vamos fazer uma análisezinha aqui de alguns pontos bem principais do que Jesus quis dizer. Porque, na verdade, isso aqui, só um texto desse é assunto para um seminário, na verdade. Um fim de semana ficar estudando, né? Mas vamos, de uma forma bem resumida, pegar os pontos principais. Então, quando ele dá a resposta dele com relação a quem é o maior, quem que é o chefão, né, do reino dos céus, ele fala assim para a gente olhar para a questão das crianças, né? Então, logicamente, chamando um menino, colocou no meio, na verdade, ele estava falando a questão da simplicidade, né? É o símbolo da simplicidade de coração, as crianças. Então, quando a gente pensa na criança, logicamente, a gente vê crianças que não têm a maldade que os adultos já têm, o cinismo e aquela coisa toda. Elas brincam juntas e tal, sem discriminação e aquilo tudo, né? Então, ele quis utilizar esse simbolismo da simplicidade do coração. E falou para a gente que, sem essa simplicidade, não entrarei, não entrareis no reino dos céus. Então, olha só, quando ele fala em simplicidade, quando ele fala nas crianças, se a gente for observar isso numa visão bem profunda, uma visão realmente de reforma íntima, que nós espíritas somos convidados a fazer o tempo todo, quando a gente lê a codificação, quando a gente lê obras suplementares. Aquela reforma íntima que é o quê? Fazer a gente voltar para a gente da gente mesmo e se analisar. Então, quando ele fala com relação às crianças, ele está querendo lembrar para a gente dos seres simples com os quais nós fomos criados, como quais nós fomos criados, né? Então, seres simples, seres que não tinham maldade, seres que não eram seres passionais. Então, no Livro dos Espíritos fala seres simples e ignorantes, né? No sentido de simplicidade total e de falta de conhecimento total. E nós, infelizmente, nós nos desviamos dessa simplicidade. Por isso ele mostra para a gente a questão do converterdes, né? Então, a converter é de um lugar, de um pensamento, de uma forma de agir para outra, a gente converter a nossa forma de agir e de pensar, a nossa mentalização. Então, esse convite dele é realmente para a gente reconectar com o amor que existe dentro de nós, né? Aqui ele utilizou o simbolismo da criança da simplicidade, mas simplicidade é o quê? Simplicidade é uma virtude. Então, toda virtude, quando a gente exerce uma virtude, a gente está fazendo aqui, nós estamos nos conectando com os seres amorosos que nós somos. Seres amorosos, e nós nos conectamos com a divindade também. E é nessa conexão com o nosso íntimo amoroso e com a divindade, a gente consegue então fazer o quê? Entrar no reino dos céus.
Então é isso que ele está falando. Quando a gente se converte, a gente entra no reino dos céus. Mesmo que seja por alguns momentos. Mesmo que não seja, que nós não consigamos exercer a simplicidade constantemente em sua maior intensidade. Mesmo que a gente exerça a simplicidade em uma intensidade menor, de vez em quando, mas esse de vez em quando vai criando hábito dentro da gente. Um hábito que vai passar de vez em quando para de vez em sempre. E nesses momentos em que nós estivermos nos esforçando para sermos como crianças, exercendo a simplicidade, nós nos sentiremos no reino dos céus. Porque toda vez que Jesus fala entrar no reino dos céus, ele não está querendo dizer de algum lugar, né, lá no céu, lá em algum planeta do universo. Não. Está falando do nosso íntimo, do nosso íntimo. E como nós, infelizmente, ainda ficamos fora do reino dos céus. Nós não vivemos conectados com a nossa intimidade amorosa, que é a perfeita representatividade do que ele fala aqui, o reino dos céus. Então vamos para o próximo ponto aqui. Quando nós entrarmos no reino dos céus, é o quê? É esse sentir a paz de consciência. O interessante é que ele não menciona essa paz de consciência só uma vez nessa frase. Ele menciona 2 vezes. Vamos ver a próxima. Então ele fala, portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como essa criança. E aqui é necessário a gente ter um pouco de cuidado quando a gente estuda certas palavras do Evangelho, né? Então, quando ele fala aquele que se humilhar, na verdade ele está mencionando, fazendo uma menção de humildade, né? Não é se humilhar no sentido de, eu quero que, né, os outros me tratem como lixo, porque aí, né, eu vou ser visto bem por Deus, aí eu vou conseguir entrar no reino do céu. Não, não é isso. O sentido aí é aquele que conseguir trabalhar a humildade, conseguir fazer brilhar essa outra virtude, né? E no sentido dessa lição de hoje, o que a gente vai ver é que essa humildade tem muito a ver o quê? Com o sentimento de igualdade, né? A gente vai ver isso algumas vezes, né, nessa lição de hoje. Então ele fala, quando a gente quando a gente fizer esforços para se humilhar, em outras palavras, nos humildarmos, nós vamos nos conectar com a lei de igualdade. Então, o que é isso, se conectar com a lei de igualdade? É nós nos acharmos iguais aos outros. Iguais aos outros no sentido de todos nós nos acharmos aprendizes da vida, nos acharmos irmãos das outras criaturas que também foram criadas por Deus. Então, uma vez que a gente pensa assim, nós não nos sentimos mais melhores do que os outros. Então, a gente não fica vivendo como aquela pessoa orgulhosa, que acha que é melhor que os outros, que sabe melhor que os outros, que é mais inteligente que os outros, que a minha religião é melhor que os outros, e assim vai, né? Então, a gente se coloca no mesmo patamar. E, ao mesmo tempo, nós não sentimos piores que os outros também, porque é outro problema grande. Tem gente que se sente melhor, é muito orgulhoso, e tem gente que se sente pior. Então, nesses 2 pensamentos, nessas 2 movimentações bem radicais, a gente não consegue ir para frente. Porque quem se sente pior fica sempre achando que não consegue realizar o que aqueles outros realizam. Então, é lógico que nós temos aptidões diferentes.
É lógico que uns sabem melhor matemática, outros sabem melhor construir uma casa, outros sabem melhor pintar um quadro do que outros. São aptidões diferentes, é lógico. Agora, o que nós estamos falando aqui é da questão de valorização íntima que nós damos a nós mesmos, né? E não de questões materiais, de aptidões materiais. Então, tá aí, quando a gente consegue se humilhar ou movimentar a humildade dentro da gente, nós começamos a nos achar mais iguais aos outros. Até que vai chegar uma hora que a gente vai se achar por completo no mesmo patamar igual aos outros. Mesmo que os outros tenham, digamos, uma espiritualização, uma envergadura moral espiritual maior ou menor que a nossa, a gente ainda vai se achar igual no sentido de quê? De que todos nós somos aprendizes, nenhum de nós somos Deus, todos nós somos filhos de Deus. Então tá aí a lei de igualdade. E aí ele fala, e todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, né? Então, o que é isso? Receber em meu nome uma criança. É justamente essa questão de nós sermos humildes o suficiente para vermos os outros como iguais, como seres iguais. Então, quando o outro errar, o que eu faço? Eu entendo que eu também erro e que o outro também merece o meu entendimento, a minha compreensão, a minha ajuda, porque o outro também é irmão, é irmã. Somos todos criaturas e não criadores, né? Criador só tem um. Então ele fala, como eu acabei de dizer, é a mim que recebe. Então tá aí a observação das leis divinas, aqui de novo. Receber a paz de consciência. Nós estamos aqui recebendo uma criança, no nome de Deus, em outras palavras, compreendendo ao próximo, compreendendo que o próximo está no mesmo caminho com a gente, isso é observação de leis divinas, por isso que aqui fala, receber em meu nome, né? Em nome de que isso? Quando a gente trata dos outros como irmãos, como iguais, isso é uma observação das leis divinas. Sempre que a gente observa as leis divinas, mesmo que seja em menor intensidade, nós estamos nos conectando com Deus. Aqui, nos conectando com Jesus. Receber em meu nome. É a mim que recebe, né? Então, quando a gente recebe os outros e o nosso comportamento para os outros ou para conosco mesmos está baseado na observação das leis divinas, nós atingimos isso aqui, ó. Recebemos a paz de consciência. Então ele toca nessa questão duas vezes. Primeiro ele falou entrar no reino dos céus, né? Que é o quê? A paz de consciência. É nós estarmos bem conosco mesmos. E aqui ele fala novamente, ele repete, para ver se a gente frisa bem. Receber em meu nome uma criança. Quando a gente trata os outros e a nós mesmos com amorosidade, nós estamos o quê? Recebendo a Jesus, recebendo a Deus. Isso significa, mais uma vez, é nós estarmos de bem conosco mesmos. Então, vamos ver aqui agora o item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostrou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe qualquer coisa. Ele lhe disse, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus 2 filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita
e outro à vossa esquerda. Então, tipo assim, ordenando, né? Olha, pega esses meus filhos e deixa eles ficarem no céu com você, né? No reino dos céus com você, para eles ficarem bem, né? Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Disse-lhes então Jesus: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então é simplesmente fantástica essa frase, essa passagem, né? Então vamos lá. Disse-lhe Jesus então: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Então aqui uma perfeita representatividade do quê? Nessa condição aqui, Jesus concordou com eles. Não, realmente, você também pode beber do cálice que eu vou beber, do copo que eu vou beber, não tem problema. Isso todo mundo pode. Com relação às coisas materiais, as movimentações materiais, a gente pode fazer igual a qualquer um. Igual os espíritos superiores reencarnam, a gente também pode se movimentar materialmente e tal, morar no mesmo lugar, morar na mesma cidade e se movimentar nas mesmas ruas. Essas questões materiais todo mundo pode, né? Falar a mesma língua e tal. Aí a questão é que ele fala quanto a questão de sentar à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim. Vos conceder o que pedis. Porque agora ele já está realmente falando de coisas espirituais. E que coisas espirituais são essas, né? Então ele fala aqui, ó. Isso é para aqueles a que meu Pai o tem preparado aqui, ó. Questões conscienciais. Então, com relação às questões conscienciais, isso são trabalhos, a questão da reforma íntima, dos trabalhos íntimos, são só nós mesmos que podemos fazer isso. Ninguém pode fazer por nós. Nem Jesus. Ele mesmo falou: eu não tenho poder, força para fazer isso para vocês, para conceder isso para vocês. Não tenho a mínima condição. Aí, na frase, a gente vê o quê? Mais uma vez, conexão com as leis divinas, né? Porque Jesus, como um espírito evoluído, jamais que ele ia, de maneira alguma, tentar burlar alguma lei divina. Mesmo porque ele é a perfeita representação das leis divinas perante nós. Então, durante a sua existência, ele seguiu, divulgou as leis divinas em toda a sua intensidade. Através do quê? Através das virtudes que ele expressava. Quanto mais a gente expressa, exercita as virtudes, exterioriza as virtudes, ou interioriza para nós mesmos as virtudes, mais conectados com as leis divinas nós estamos. Então aqui é muito interessante que fala isso aqui, ó. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Em outras palavras, olha, para conceder isso que vocês estão pedindo, de sentar no meu lado, no meu reino, do lado da direita e esquerda, isso só depende a quem? Aqueles a quem o Pai preparou. Quem que é o Pai? Quem foi que o Pai preparou? Nós mesmos. Aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Nós somos preparados muito bem antes de nós reencarnarmos. André Luiz, então, ele explica isso detalhadamente. Os vários técnicos que nos ajudam, os conhecedores, os espíritos doutorados em questões da nossa existência, que nos preparam, nos dão aulas para nós
tratarmos bem das nossas responsabilidades em cada existência reencarnatória, né? Então, nós somos preparados. Então, em outras palavras, nós é quem temos condição, nós somos os únicos que podemos nos conceder o quê? A capacidade de sentarmos à direita ou à esquerda de Jesus em seu reino. Mas o que significa isso? Olha só. Sentar à direita ou à esquerda de Jesus no reino dele, né? Fica meio assim, poxa, será que tem Jesus lá no trono com umas cadeiras assim do lado? Não é isso, é simbolismo, né, gente? Então, isso significa o quê? A nossa conquista da paz íntima, como a gente falou no slide anterior. Questões conscienciais, a paz consciencial, a paz íntima, a conquista do reino de Deus em nós mesmos. Esse é o significado. Então, Jesus não pode fazer isso por nós. Ele pode dar assistência com as suas lições, como deu com os seus exemplos. Outras pessoas, qualquer uma na nossa volta, não podem fazer isso por nós. Nós não podemos fazer isso por ninguém. A gente pode dar assistência, mas nunca fazer pela pessoa ou as pessoas fazerem por nós. Isso só é incumbência nossa somente. Nem Deus pode fazer isso por nós. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, aqui, vejamos, porque ele disse para os 2 irmãos que ele não podia fazer isso pelos 2 irmãos, os apóstolos ficaram indignados, né? Pelos irmãos terem perguntado ou quererem ficar, né? A mãe querer ficar, que os filhos vivessem do lado de Jesus, no reino com Jesus e tal. Mas aí Jesus viu, entendeu o sentimento dos apóstolos mas Jesus, chamando-os, disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Então, Jesus quis oferecer para eles um convite muito amoroso aqui, né? Olha a amorosidade do convite de Jesus aqui. Convidar-lhes para que eles atingissem uma autonomia espiritual íntima e conectado completamente com a questão de servir, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Em outras palavras, para que os apóstolos e para que nós nos preocupemos com a nossa autonomia espiritual íntima e não com a dos outros. Se os outros quiserem ficar pedindo o céu de mão dada, que eles peçam. Isso não é problema nosso, mas a questão é que a gente está sempre preocupado com o que os outros querem, com o que os outros falam, né? E a gente se esquece de nós conseguirmos a nossa autonomia espiritual, a nossa autonomia íntima. E isso a gente só consegue como? Servindo a nós mesmos, é claro, e também aos outros, servindo a nossa redenção, prestando atenção na nossa redenção e a redenção dos outros. Então, quanto mais a gente presta atenção em nós mesmos, menos a gente perde tempo querendo fazer a autonomia espiritual dos outros. Como a gente viu no slide anterior, a gente não consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso por ninguém. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então, aqui a questão que é tipo fechamento de toda essa parte esses itens do Evangelho, né? Então,
fala para a gente que quando a gente se eleva, a gente será rebaixado. O que é se elevar, né? A questão do orgulho. Eu me acho melhor do que os outros. Então, a manifestação perfeita do orgulho, que é o quê? Ele traz essa crença na gente muito limitadora de privilégio. Quando eu sou orgulhoso, quando eu exercito o orgulho, o que acontece? Ou melhor, não é que eu exercito orgulho, eu deixo de exercitar humildade, né? Toda vez que a gente deixa de exercitar humildade, a gente, o orgulho, ele se manifesta, né? Então, quando a gente se eleva, a gente trabalha como seres orgulhosos, a gente passa a achar que a gente tem um monte de privilégio que a gente não tem. Então, o que acontece? A gente começa em vários momentos da vida, em vários setores da vida, a se sentir humilhado. Por quê? Porque o nosso orgulho, a gente se acha o máximo. Então, quando a vida joga alguma coisa pra gente, a gente fica, poxa, mas por que eu? Eu não mereço isso, porque eu sou o maior de todos, eu sou o melhor, e não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente está sempre se sentindo ofendido. Em outras palavras, nós estamos sempre sendo o quê? Rebaixados. Mas por que a gente está sendo rebaixado? Porque nós é que criamos essa movimentação. Então, tudo que vem de fora, que é nocivo, nos atinge, porque a gente está de peito aberto para as negatividades que vêm de fora também. Mas aquele que se humilha ou se humilda, né, ele será elevado. Por quê? Olha lá, humildamento. Porque quando a gente se humilda, nós nos conectamos com a lei de amor, justiça e caridade. Embutida nessa lei de amor, justiça e caridade está o quê? A lei de igualdade também. Então, quanto mais o indivíduo se humilda, quanto mais nós nos humildamos, mais nós requerimos, como é que fala? A valorização de fora para dentro. Nós vamos nos valorizando o suficiente para nós não nos sentirmos humilhados. Então, o humildamento faz isso. O nosso íntimo, ele se fortalece. Então, é disso que Jesus falou desde o começo. Se nós nos fortalecermos intimamente, nos humildarmos, nós não vamos mais ter que passar por humilhação. Nós não seremos mais rebaixados. Porque aquele que chega lá, como tem nesse capítulo, né? Chega num evento e ele senta lá nas cadeiras do fim, ninguém nunca vai chamar ele para ele sair da cadeira, para ele ir sentar lá no fim, porque ele já está lá. Então é isso, quando nós nos valorizamos humildemente, porque essa palavra humilde parece ser uma coisa fraca, né? Mas é muito o contrário que Jesus mostra para a gente. Ela nos eleva, ela fortalece o nosso íntimo. Então, os seres que têm uma autonomia íntima alta, eles nunca se sentem ofendidos, nunca se sentem humilhados, porque eles não precisam da valorização dos outros do exterior para se sentirem elevados. Então é isso, passamos um pouquinho do nosso tempo. É um texto maravilhoso que a gente pode, nossa mãe, como eu falei, né, dar um seminário isso aqui. A gente agradece aí, passamos a palavra de volta aí para o Delmar e para o Garei. Muito bem. Depois destas reflexões preciosas que o Maurício nos trouxe, nisso que chama de estudo reflexivo, né, da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, nós vamos então convidar todos para uma oração. Mas antes da prece, eu ainda queria ressaltar que, assim como tem na página da nossa casa, no anúncio das palestras, após as palestras públicas tem um atendimento fraterno.
Aqueles que desejarem, tem lá o número dos telefones que podem chamar via WhatsApp, e tem pessoas de plantão para conversar com aqueles que se sentirem desejo de falar com alguém neste tão importante também atendimento fraterno. Convido todos aqueles que quiserem cerrar os olhos, deixar o pensamento elevar-se a Deus, nosso Pai, e agradecer em primeiro lugar pela vida, por mais esse dia que Ele agregou a nossas existências neste planeta, que mesmo planeta de provas e expiações tem como objetivo principal fazer com que nos melhoremos frente a nós mesmos. Te agradecemos, Pai generoso e justo, porque confias em nós e nos deste a oportunidade de aqui estarmos reencarnados no caminho que traçastes da perfeição para cada um de nós, e nas nossas lutas, nos nossos esforços, conseguiremos alcançá-lo. Agradecemos a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que nos traz essas orientações tão válidas, tão preciosas, tão de oportunidade sublime também, para que nós entendamos melhor os acontecimentos da nossa existência. Te rogamos, Pai generoso e justo, por esse momento de perturbação e conturbação que o planeta atravessa, para que a ninguém falte a fortaleza da fé e a certeza de que, se tu assim permites, é porque haverá sempre um fim justo, útil e bom, porque tu és infinitamente bom e justo. Somos muito gratos nesta oportunidade pelo nosso querido amigo e irmão Maurício, a quem rogamos também teu amparo, a tua proteção, e que ele siga nesses estudos, nos esforços de divulgar a doutrina espírita, hoje a levando fora do Brasil, onde se encontra. Muita paz, muita harmonia aos seus familiares, assim como de todos aqueles que conosco estão nestes momentos. Que a paz seja em todos os lares que ora adentramos, e que Deus nos abençoe a todos e a cada um, e que assim seja. E assim seja.